E até que a gente foi trabalhar no Beto Carreiro de 1993 até 98. Essa aí a gente viajou o Brasil inteiro e depois começamos também a participar de campeonatos brasileiros que tinha no estado de São Paulo, capital. Aham. Então você conheceu esse esporte assim numa brincadeira, assim como não foi, começou a pedalar com essa bike e aí do nada foi se encaixando nessa modalidade. Houve ali uma desenvoltura, é isso, né? Isso. E aí alguém te escolheu, ou vocês que criaram o grupo, e como é que foi? A gente criou o grupo, mas antes de eu começar a andar, né, de bike, são as bicicletas Aro 20, né, Aham. aquelas bicicletas pequenas, e o esporte chamado freestyle. Antes de eu começar a praticar, eu já tinha um amigo meu que já andava aqui na cidade de Ah, Itajaí, conhecido como Peta, e a gente começou a andar junto com ele, aprender as manobras, e a gente fez uma equipe chamada Freestyle Fox, que a gente começou a se apresentar. Bem organizada a equipe, e aí a gente foi fazer um teste no Beto Carreiro, e o Beto Carreiro, que era o Sérgio Murad, aham. acabou aprovando, né? E a gente ficou trabalhando lá uns 4 anos no Beto Carreiro. Aí vocês fizeram essa equipe, treinaram bastante, caíram muito tombo, por certo, né? Porque olhando ali dá pra ver que o cara cai uns tombos, né? Pra começar, né? O cara cai uns tombos, treinou bastante, foram direto já no Beto Carreiro já. Já É, foram direto já Não, a no gente começou a se apresentar antes do Beto Carreiro em festas de igreja, colégios, né? colégio. E Ah, depois que a entendi. gente foi no Beto Carreiro. Aí o Beto Carreiro contratou vocês. Contratou. E aí vocês faziam um show dentro do parque. Dentro do parque. A gente fez show 4 anos no parque. A gente fazia o show do mês assim de março até outubro a gente ficava no parque do Beto Carreiro. E na temporada a gente trabalhava no circo do Beto Carreiro. Aí viajava o Brasil todo, porque o Viajava o circo, né, Brasil inteiro. viaja todo, né? E a experiência, assim, Cristiano, você de Itajaí começou com esse esporte simplesmente por hobby, depois, pelo que você está me contando, tornou-se profissional, né? Isso. Aí você entrou trabalhar ali no Beto Carreiro. A experiência de estar lá dentro apresentando essa modalidade, eu penso que era bacana, né? Isso. A gente, quando começou a trabalhar no Beto Carreiro, a gente teve a oportunidade de ir em vários lugares na televisão, né? Como Bandeirantes. Eu tive no programa da Xuxa também, em Nesse período, 1996, nesse período. Nesse período do Beto Carreiro, porque o Isso. Beto tinha esse leque, né, que poderia lançar os artistas, né, do parque Isso, nos isso. programas, né? E por intermédio dele, vocês foram parar no programa da Xuxa. Isso. Lá em São Paulo, no Rio de Não, lá no Janeiro, Rio né? de Janeiro. É, no Rio de A Janeiro. gente esteve na Globo também, junto com o Renato Aragão e o Dedé Santana, num programa Nota e Violência, né? E a gente se apresentou de bike. E conhecemos ele, conheci o Gabriel Pensador, cantora Fernanda Abreu, E é pensador mesmo. pensador mesmo, através das bikes. Então, na verdade, essa modalidade te lançou, né? Te levou num patamar bem alto. E assim, cara, como é que funciona você ir nos estúdios, por exemplo, participar? Porque na década de 90. 90 a Xuxa em si, né? Era o auge, né? Eu não quero dizer, mas era um dos maiores programas de televisão do Brasil, certo, né? Isso. Como é que é a adrenalina, cara, pra participar esse momento, assim, você, pô, não vou participar, não, né? Como é que foi isso? Como é que você absorveu isso, esse impacto, a adrenalina desse evento? A gente estava conversando com o Beto Carreiro, eu e outro amigo meu que também praticava o esporte, que era o Peta, né? Conhecido como Júnior, o Peta, e aí a gente tinha acabado de se apresentar no circo do Beto Carreiro, e de repente chegou uma moça e disse: Vocês são os melhores ciclistas do Brasil, do mundo? Daí o Beto Carreiro falou assim: Eles são do Brasil, mas vai ser do mundo quando eles for na Rede Globo. E passou-se mais ou menos um mês, a gente teve a oportunidade de ir no programa da Xuxa, que foi, aquele tempo foi tremendo, eu me senti um herói, né? Eu Se imagino. apresentar de bike, né? A gente fazia backflip, salto mortal, andava em rampa de 90 graus, né? Aquelas Aham, rampas de vertical, aham. street, mini ramp. E a gente foi
E aí, o meu amigo assim, eu quero conhecer a Marlene. A Marlene Marlene era Matos. isso, que era a assessora da Xuxa. E o amigo meu dela deve ser muito bonita, tá? E quando a gente só Jesus na causa, né? Aham. Mas eu conheci as Paquita no tempo, também, no programa da Xuxa, né? E a gente tirou foto, fez Aham. amizade. Se E sentiu um herói, se assim, né? sentiu o herói no programa. Isso. E aí vocês foram lá participar desse programa, vocês já trabalhavam no Beto, né? Vamos pontuar. Você já trabalhava no Beto, já. O Beto Carreiro, vamos fazer merchandising aqui, né, cara? O Beto Carreiro. Beto Carreiro é um dos maiores parques, né, do Sim. Brasil, né? Então os artistas que se apresentam ali têm uma grande chance de ser lançado a nível de Brasil, né? Ou tinham naquela época, né? E de repente você começou a ver a sua carreira deslanchar. Isso. E aí tinha expectativa de ser o maior do mundo, como alguém falou antes, ou não passava isso pela cabeça de vocês? Não, até passava. A gente participou de campeonatos brasileiros, né? E a gente aqui de Itajaí, a gente só perdia campeonato mesmo pro Paulista, né? Pros paulistas. Paulista é terrível, né? É, terrível. A gente ganhou campeonato do pessoal do Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, mas o pessoal de São Paulo, os paulistas, eles eram fera. Melhor do que a gente. E sempre dava Rapaz. aquela briga ali, né? Aham, Ficava dava em pau, segundo pau. lugar, terceiro lugar, mas sempre o primeiro era um paulista. O paulista que levava Isso. ali. Aí tinha o Edu que andava, o Pig, que era. O Pig está nos Estados Unidos hoje, é um amigo nosso, participa ainda de Ainda participa. campeonatos, com a É. idade que ele tem, nunca se envolveu com bebida, com droga, Isso. Ah, uma entendi. pessoa de saúde, então até hoje ainda anda muito bem, é um dos melhores do mundo hoje Ah. nesse esporte freestyle E ele era de São Paulo ou daqui? de São Paulo. Ah, esse era de São Paulo. No É. caso, vocês competiam, eram competidores ali, no Isso, caso, esse isso, rapaz. isso. E ele tá nos Estados Unidos. E aí tá, né? Você tá lá participando desses programas de rede nacional, Rio de Janeiro. Como é que foi? Vocês só foram gravar, ou voltaram ou ficaram lá? Tiveram uma estadia? A gente ficou, Como é que era isso? a gente ficou no circo da Praça 11. O circo foi todo cimentado. O circo era uma lona italiana com 8 mastros, assim, era um circo chique, né? E até ia muita gente da televisão, né? Que ficava no lugar VIP que tinha no circo. Que o pessoal da Rede Globo, o Miguel Farabella também teve no circo, a gente conheceu. Aham. E ali a gente se apresentava, né? E a gente acabou ficando, era para ficar 3 meses o circo lá no Rio de Janeiro, na praça, acabou ficando quase um ano. Quase um ano Foi só no Rio de esse ano Janeiro. que a gente foi no programa da Xuxa, Ah, na Bandeirantes também, na Bandeirantes também? Na Foi na Bandeirantes Bandeirantes também, também. já fui. Ah, que legal. se apresentar. E aí, obviamente que veio a fama, veio também um pouquinho de dinheiro, né? Isso, Eu a suponho, eu tô supondo, né? Isso, Que veio um ganhava pouquinho. muito bem. Eu ganhava R$ 1.000 assim, brincando num dia andando de bicicleta, era muito dinheiro. E a gente jovem, né? Aham. E aí a gente também tinha patrocínio da Drop Dead, uma marca de skate que patrocinava com roupa, com tênis, de viagem. E aí a gente se sentia Se sentia realizado porque muito- fazia o que gostava e Isso, ganhava pra fazer o que isso, gostava, fazia né? o que gostava e ganhava, recebia. E que idade você tinha aí, mais ou menos, assim? Tinha Lembra? na faixa de 15 anos até os 23 anos eu até comecei a andar antes, né? Mas Aham. no tempo do Beto Carreiro eu tinha 14 para 15. Fiquei até com uns 22 anos ali andando de bicicleta pelo Beto Carreiro e viajando o Brasil. Viajando no Brasil. Ah, tá. Aí no período da Xuxa lá você tinha quantos anos? Tinha 18 anos. 18? Ah, já era homem. Já dava pra. E aí, curtiu muito aí nessa fase? Como é que foi? Aí, vamos. Muito. Curtia muita balada, curtia muita balada no Rio de Janeiro, fiquei um ano. Arrumei uma namorada baladeira também, No Rio de só Jesus. E aí a gente saía, curtia muita balada. Ia no Clube Vasco da Gama, aí encontrava a filha da Vera Fischer, Aham. dançando muito louca. Muito doido. E só Jesus na causa. A gente Rapaz, ali naquele meio, Aí então a grana que entrava, você gastava tudo. gastava quase Comia tudo. muito bem, era tudo dia McDonald's, era festa, pagava pra todo mundo. Bancava mesmo. Bancava mesmo, com força mesmo. Mas, e não sei se dá pra falar, né? Mas qual que foi a maior, assim, que você falou assim, meu, essa eu fui longe demais, cara. Qual foi a farra, assim, porque Olha, o cara que daí eu fui pra Brasília pelo circo do Beto Carreiro. E aí eu acabei indo numa festa rave. Foi em 1996. Eu recebi um convite. Vamos na festa rave. Eu nem sabia o que era rave.
Era Chegou lá, novidade, festa né? rave, era uma loucura. Aquelas drogas sintéticas, Tava êxtase, que é a começando no bala. Brasil, né? Isso. Em Brasília já tinha, sempre Rio de Janeiro, São Paulo É os e epicentros. Brasília já tava bombando, né? A música eletrônica. Aham. E aí acabei indo e tomei essas balas, né? Que é conhecido como êxtase. Êxtase. E também tem um doce que é conhecido como ácido. Também tomei. Foi onde eu comecei E aí, a usar essas usar isso aí. drogas sintéticas. E aí, Cristiano, anterior a isso, você não tinha nenhuma experiência com drogas? Não, Nenhuma experiência não. com drogas? Comecei fumando uma maconha, né? Antes dessas Isso. balas? Ah, Antes da tá. bala. Antes da bala, você já Só que tinha tido uma experiência era bem com... tranquilo porque eu participava de apresentações com bike, então eu era bem Bem sossegado. sossegado devido ao Fumava esporte. assim lá uma vez ou outra, né? Não era um... Mas depois que eu conheci Aí você foi as pra drogas essa... sintéticas, eu me. Diz Aí, que o negócio é tremendo, né, cara? tremendo. Na verdade, eu até tô estudando um pouco sobre isso, por curiosidade. E as drogas sintéticas, ela é tremenda, né? Ela leva o camarada numa viagem muito louca, né? Eu nunca usei nem nunca quero usar. Então é forte mesmo o negócio. É isso mesmo. É muito E você forte. entrou assim nessas balinhas sem alguém A oferecer gente não tinha assim na maturidade. mente assim, que pode viciar. A gente não passava pela nossa mente isso. Não. O que que aconteceu? A Aham. gente usou porque apareceu, era a farra, né? Era a festa ali que estava acontecendo de música eletrônica e veio, a gente usou para conhecer, mas não sabia que podia viciar, o que causava mal, né? Aham. Assim, podia querer mais, né? Queria mais. Então a gente E daí entrou por queria. inocência mesmo, E daí para queria. conhecer. E aí queria mais e mais e mais. Isso. E aí o dinheiro entrava e pá. E aí. Gastava era bem caro, na época era R$ 65 uma bala, tamanho de um arador assim, né? Ô, louco, mano. Naquele R$ tempo era. 65? 1996 era muito caro. Era muito. Porque R$ 65 era um dinheirão naquela época, né? 96, Isso. R$ 65 Imagina, era uma grana preta. era como se fosse hoje Olha. uns R$ 200 Uns uma bala. 200, uns por aí. 200 pila, né? É. E aí você passou. Eu não sei se isso foi. Agora é um leigo falando, tá? Eu não faço nem ideia, mas se isso torna o cara dependente, né? Viciado. Pode se chamar de Torna-se. viciado, torna. Isso, Então você tornou-se viciado nisso. isso. Aí você começou a gastar o dinheiro, né? Depois é que, né, como a droga sintética era mais em festa rave, música eletrônica, aí depois a gente começou a usar cocaína, sabe? E aí foi onde a gente foi ficando mais viciado, querendo que a cocaína mexe com o cérebro, com o corpo. No começo é muito bom, sabe? Aquela adrenalina assim. E aí tu quer mais, tu quer mais. Começamos daí a se perder através da cocaína, né? Eu e mais um amigo meu daqui de Itajaí, Entendi. conhecido como Antônio, que hoje é casado com a filha do pastor, casado com o filho do pastor, né? Ó, e ele também se. Teve um rapaz que teve com a gente que ele falou que a experiência da cocaína, pela primeira vez, ela é única, né? Diz que o cara viaja mesmo, né? Viaja. Diz que viaja mesmo, diz que o negócio é tremendo. E aí você foi ter a dependência das drogas, certo? Certo. Mas você ainda estava no auge lá, fazendo o teu esporte, é esporte que chama, né? É um esporte, né? Isso, é um esporte. De bike, né? Isso, na verdade é cocaína. Comecei a primeira vez que eu usei também foi no Rio de Janeiro. Eu estava no circo do Beto Carreiro, foi o ano que eu fui no programa da Xuxa. Aham. E veio de graça, assim, ó. Naquele vamos mesmo conhecer. ano. Isso, nesse mesmo ano que eu fui no programa da Xuxa, na Bandeirantes. Que eu Coincidência, viajei, né, que eu fui cara? para Brasília também, através da bicicleta. Foi onde eu comecei a usar a cocaína. Coincidência, exatamente no ano que você vai ter uma ascensão, né? Isso. Que você vai crescer, vai ser conhecido nacionalmente, que vai desfrutar de algo muito maior, certo? É exatamente nesse pacote vem a cocaína. Exatamente. E aí, a partir dali, a sua vida começou a como que você lidou? Você foi abandonando? Porque o pessoal que começa a usar droga começa a Isso, abandonar a eu sua fui dos atividade. piores, sabe? Aham. Assim, daí era eu, o Paulo, o Dani e o Peta, que é o Júnior. E eu me envolvi bastante assim, com drogas, sabe? Eu comecei a usar muito. Até meus amigos ficaram preocupados, falaram que eu tinha que parar. E aí tinha que se apresentar e eu já não estava mais treinando como antes, né? Comecei a relaxar, querer saber só de drogas, tirar cocaína.
E aí Não, fui, você fui perdeu me o controle. afastando, um pouco dos meus amigos da bike, né? E aí fui andando com outras pessoas que faziam uso da Da cocaína. cocaína. E automaticamente você começou a não treinar. O esporte. Não treinando. Treinava 4 horas por dia de bike, já comecei a treinar 1 hora. Aí não respondia à altura dos outros que treinavam ao mesmo tempo. Não respondia. E a partir dali você já começa a desdilhar outro caminho. Isso mesmo. Aí comecei a andar com outras pessoas que já faziam o uso da cocaína. E você não pensava assim que, poxa, isso vai me levar pro fundo do poço? Não tinha esse pensamento? Eu não pensava porque eu conhecia a droga inocente, até porque ela veio de graça, né? Aham. A gente não pagava R$1, né? Ah, E tudo de graça, rapaz, de cocaína. graça? O diabo se apresenta assim, né? O diabo, Aham. ele Entendi. é uma ilusão. Quando eu comecei a cheirar, não pagava nem um centavo, não gastava R$1 Isso. de droga, né? De cocaína. Entendi. Vinha tudo de graça pra, né, cheirar e vinha a quantidade. Aí depois que tu vai ficando viciado, querendo, aí tu já começa a pagar, né? Aí você tem que pagar. Tem que pagar pra fazer o uso da cocaína. E eu fui ficando bem dependente mesmo da cocaína, sabe? Fui relaxando no esporte. Aham. E aí já não comecei a treinar como treinava antes. Entendo. Entendeu? Perfeito. E foi Aí afundando fui ali. me afundando. Até que daí, em 2003, eu comecei pra igreja. Em 2013. Mas mesmo assim você ainda estava praticando esporte? Ou Tava chegou um momento em praticando. que você parou, que você não conseguiu mais praticar o esporte? Não, eu tava praticando, mas estava bem fraco. Não ia só a hora que eu queria. Daí meus amigos iam se apresentar, já não queria mais me levar, né? Aham. Aí depois viram que eu precisava de ajuda. Daí, não, vamos levar o Cristiano. Eu comecei a ir de novo, Aham. mas aceitei a Cristo e fiquei firme. Mas fui pro Campeonato de São Paulo. Aí os amigos meus que andavam, né, de bike no Brasil inteiro começaram, tu virou, é irmão, tá na igreja? Daí eu falei, Começaram a te zoar. Começaram a zoar. Ô, mas hoje a gente vai pra balada. O campeonato era sábado e domingo. E aí, sábado, a gente foi tudo pra balada. Eu falei, mas eu não bebo. Eu fui. Aí chegou lá, eu comecei a ver todo mundo bebendo e fumando. Eu assim, não aguentei. Fui, Se embalou de bebi, novo. me embalei de volta. Rapaz do céu. Tava um mês firme. Firminho sem usar ali. nada, só indo pra igreja. Voltei a treinar de volta a bike, né? O esporte. Firme. Firme. Aí fui pro Campeonato de São Paulo, me perdi novamente. De novo. De novo. E assim, ô Cristiano, e quando é que você encontrou Jesus então? Você aceitou Jesus? Você já conhecia antes o Evangelho? Como que se deu esse Não, momento? eu que você conhecia aceitou Jesus da Igreja Nova Aliança, né? Aham. Através do amigo meu que se converteu primeiro, que é o Antônio, o Toninho, né? Aham. Conhecido como Beiço. Era muito louco o rapaz, né? Hoje é casado com a filha do pastor, né? Olha Isso que eu só, falei. vai virar pastor. E aí, o que aconteceu? Aí eu fui, mas não aceitei Jesus de coração. Eu comecei a ir porque ele foi, me buscou na minha casa lá, e eu fui. Aí eu fui para esse campeonato, me perdi, até que chegou um tempo que eu abandonei a bike, né? E fiquei só andando com as pessoas da igreja. Aí foi onde eu fui para a Assembleia de Deus, confessei Jesus mesmo como meu Salvador, né? Aí fui batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo. E aí parei de andar e aí fiquei firme com Jesus. Aí Nesse momento aí você abandonei percebeu que você ia ter que deixar o esporte de lado, esses amigos. Porque não tinha como eu praticar o esporte, né? Era muito fraco. Assim a minha mente, porque se deixava se levar, né? Eu praticar o esporte e estar na igreja, né? Eu tive que abandonar. Aí eu fui treinar o esporte, eu usava bermuda, não tem nada contra a bermuda, foi como Jesus falou comigo. Sim, sim. E eu cheguei, assim, andando de bike, daí cheguei em casa, falei pra minha mãe, eu não quero mais usar bermuda e não quero mais andar de bicicleta. Minha mãe, capaz que tu não vai andar mais. Aí foi onde eu comecei a usar calça, foi um jeito de Deus trabalhar na minha vida. Mas Deus falou comigo, não é questão que bermuda é pecado, foi um trabalhar de Deus na minha vida. Eu era uma pessoa muito mundana, era patrocinado por loja de skate, usava só de bermudão largo, calça big, aquelas calças largas de skatista. E aí parei e comecei a andar só de roupa social. E abandonei a bicicleta, passou um mês, vendi a bicicleta, que valia muito dinheiro, né? Uma bicicleta importada, do esporte, né? E aí comecei a ficar firme, só queria saber de oração. Só de oração.
Mas é claro que pra época também, o pessoal que hoje, não que hoje não seja, mas na época, assim, os evangélicos eram, né, tipo, boa parte não usavam shorts, né? Então Isso, a igreja tinha aquele padrão, né? isso. Então isso influencia bastante. E aí mas e aí os patrocinadores foram embora? Foram, aí foram. Os Aí amigos foram, também foram embora. foram embora. Eles E, tentavam assim, ó, volta a andar, está bem agora, mas eu não queria mais saber de bicicleta. Queria saber de Jesus. e você não ficou meio que vazio assim por dentro nesse momento que todo mundo foi embora? Ou você Fiquei. arrumou novos amigos Não, eu rápido? arrumei novos amigos da Rapidinho igreja. da igreja. Comecei a andar com os pastores aqui do São Vicente, onde tinha casa de oração, eu tava. Eu comecei a congregar na Assembleia de Deus, né? Meu primeiro pastor mesmo foi o pastor Davi Paulo Peixe, que me levantou como auxiliar, né, da igreja. Ah, E sim, ali eu sim. comecei a andar com novas pessoas da igreja e fui me firmando. Comecei a subir o monte, escola dominical, Aham. participava dos cultos de ensinamento, que era às terça-feira. E ali eu fui firmando meus passos. E eu tava aqui pensando, né? Eu estava aqui pensando, e aí? A sua fonte de renda era os patrocínios e a bike. E nem fala, passei uma prova. E aí, ganhava super bem, tinha prestígio, andava com pessoas de relevância, famosos. Como é que você vai se comportar? Como que você vai ingerir ou absorver isso? Porque agora você, pelo meu ponto de vista, você tá sem dinheiro, porque não tem mais patrocínio. Como que você lidou com a falta de dinheiro? Ou você já arrumou uma outra forma de renda rapidinho? Não, não, eu parei de andar de bicicleta, fiquei sem dinheiro mesmo, né? E aí fui para a igreja, queria arrumar um trabalho, passei uma prova, não consegui emprego e fiquei só indo para a igreja. Aí até que chegou um tempo que eu comecei a fazer uma campanha de oração para Deus abrir uma porta que eu estava sem condições financeiras mesmo. De Deus dinheiro. fechou as portas, mas foi Aham. o tempo que eu fiquei buscando o Senhor. Ah, entendi. Foi Por- aquele primeiro amor em Cristo, né? Então Passou um. buscava muito, orava de 5 a 6 horas por dia. Não direto, né? Orava Sim, duas mas. horas, depois orava mais de 1 hora e meia, subia um monte, orava na igreja, orava de madrugada. Até minha irmã mais velha do que eu, Ana Paula, que hoje mora em Osasco, Aham. ela acordava de madrugada e via eu orar, e depois acordava às 5, me via eu orar em oração, e ela dizia, tá ficando louco, né? Só pode? Aham. De tanto que eu orava. Ou seja, você se Sem entregou. emprego, mas me entreguei para Cristo de uma forma tremenda e poderosa. E, Orava mesmo, que eu fico hoje pensando, jovem que aceita Jesus, parece que não ora. O tempo que eu aceitei a Jesus, eu era de muita oração mesmo. Até eu fui considerado ali no Matador, o pessoal que subia monte, como o rapaz que mais orava. mas orava. Sempre subi um monte ali no Matador, na Vila da Paz, Aham. para orar. Mas é Buscar Deus. porque Mas, de onde você estava vindo isso, fazia-se necessário esse montante de oração ou esse tempo de oração, né? No meu ponto de vista, isso. você precisava desse refúgio. Mas de hora ou outra você não pensava assim, bah, tô sem dinheiro, cara, vou voltar e vou já. Pensava, claro. Então você teve uma guerra muito grande Eu ali, tive né? uma guerra. Uma vez me chamaram para fazer uma apresentação de bicicleta. E aí a minha irmã falou: não vai. Não vai porque Deus vai te dar o que tu precisa. E passou menos de uma semana. Deus me deu uma quantidade. Deus usou ainda o pastor, era o pastor Edu, entregou uma profecia para mim que eu ia ser abençoado, que vinha uma quantia de dinheiro na minha mão e se cumpriu. Olha só. O E pastor Edu ainda congregava na Assembleia de Deus, né? aham, Aqui no Lar Brasileiro, tempo que a igreja era de madeira e tinha ido pro galpão, né? Deus E aí usou Deus usou ele, que vinha uma quantia de dinheiro na minha mão e se cumpriu, graças a Deus. se, E eu, se cumpriu isso aí, eu vi aconteceu que na Deus íntegra. era poderoso mesmo e Poderoso. Isso comecei assim a honrar o pastor Edu, assim, esse homem é homem é, de Deus. é um homem de Deus mesmo. Você ia ser convidado para uma apresentação ali. Nessas apresentações, nesse caso, você ganharia pela apresentação? Como que você ia Ganhava ganhar o pela dinheiro? apresentação e no Beto Carreiro eu tinha um salário fixo de toda semana, ganhava de 300 a 400 reais. Você ganhava semanal no Beto? Ganhava semanal, Semanal. toda semana a gente recebia No circo, quando você tava, pelo também era Beto semanal? Carreiro. No circo lá Isso. também? E Semanal. fora o que vinha de fora, né? Aham. A apresentação de fora, né? Fora de Patrocínios o patrocínio. também. Ah, tá. Ganhava muito bem e só viajava de avião.
E é benção, né? Eu viajava de avião quando eu andava de bike, eu tinha 17 anos de idade. Pra lá e pra cá de avião. As bicicletas vinham pela esteira do avião ali, né? Aham. Era bicicleta pequena, de aro 20, né? Pro esporte. Sei. Freestyle bike. E a Freestyle gente bike. viajava. E um amigo meu ficava muito... Imagina, o Você cara com achava 17 anos, né? 17 para 16, 17 anos. E peguei avião vivendo com uma- vários atores dentro do avião, aquele latino uma vez. Ele tava com uma bola, né? Daí a bola dele caiu. Ai, minha bola dentro do avião. E a gente ali rindo que se acabava. Você vê, Encontrei né? o Cafu, Cafu. o Amaral, que era casado com uma japonesa que jogou no Palmeiras, o Foi, Cafu, o Amaral, então. também. E aí, mas assim, eu fico pensando, cara. Eu fico pensando. Por que que você não largou as drogas, aceitou a Jesus como seu salvador, né? E seguiu no esporte sem o uso sem a dependência química? Você achou que você não teria essa capacidade de seguir? Não, eu não consegui, sabe? Eu era muito Maria vai com as outras, assim, sabe? Ah, tá. Tanto é que eu fui pro Campeonato de São Paulo, eu tava super bem, sem usar, um mês e pouco sem usar nada, só treinando esporte, indo pra igreja, tava indo na Nova Aliança, mas tava firme, assim, não era aquele crente pentecostal, né, E mas tal, tava mas firme, tava firmão. tinha parado de usar droga, mas chegou lá, eu vi os caras bebendo e fumando, eu não deu uma hora que eu tava na balada, que eu tava na casa do pessoal da bike, né, que foram pra balada e me levaram, que eu não ia ficar sozinho. Então Daí você. chegou lá, eu caí e aí tive que abandonar o esporte. Então, Tem um amigo meu que pratica o esporte pela igreja, colocou num adesivo, propriedade de Jesus na bike, e até hoje ele anda de moto também, que até o Marcos conhece, que é o Peta, Aham. que é o Júnior, que hoje está no Paraná. Um amigo meu de infância que a gente andou junto, viajou junto, vários lugares do Brasil, só pela bike. Eu já conheço muitos lugares do Brasil antes de eu ser pregador. Aham. Conheci o Rio de Janeiro, Brasília, Nordeste, tô falando. Paraná, entendeu? Então, Através da bicicleta. da bicicleta, que Isso. legal. E eu ia perguntar pra ti assim, e esse esporte hoje, aqui em Itajaí, existe alguém que faz a modalidade? Como está Tem, isso? tem, Você tem ainda essa tem. informação ou você, tipo, cortou relação total? Não, agora até o meu pai faleceu em 2020, né? Aham. E aí eu encontrei um amigo meu, né, da bicicleta, que fazia uns 10 anos que eu não falava com eles. Daí ficaram sabendo que meu pai faleceu e quiseram visitar minha mãe. Aham. Daí chegaram e, a gente quer visitar a tua mãe, que eles eram meu amigo de infância, do Aham. tempo da bike ali, de 15 anos, 17 anos, ia sempre na minha casa. Até que foram visitar minha mãe, e aí foram no sábado, foi mais de 5 pessoas. Se reuniram todos ali, foram, e aí chegaram lá e falaram, ó, quer andar com a gente domingo, a gente presta uma bicicleta, e vamos dar uma volta, Vamos lembrar dar os uma tempos. volta. Eu peguei e fui, e acabei fazendo ainda algumas manobras. Aí consegue. 2020 foi. 2020, ainda faz uma. Porque o cara Aí sabe. até tá aqui no meu Facebook Ah, que do legal. celular no vídeo. Ah, que legal. Depois nós vamos dar uma olhada aí. E aí, você deixou então, no caso, o esporte, foi pra igreja e tornou-se um pregador. Isso. Começou a pregar o evangelho. Comecei a pregar. E hoje você prega pelo Brasil afora. Né? Prego no Brasil inteiro. Eu tive também, eu tô desde 2003, né? Com 2005, por aí, eu fui fazer minha primeira viagem, que quem me levou foi o pastor Rafael Neves. Um abraço, Me meu levou amigo. para Blumenau, me levou para Minas Gerais. Rafael Neves. É. Um abraço, E Rafael apostou Neves. no meu ministério, me ajudou muito, muito. O Neves é um amigão nosso e sempre solidário, sempre ajudando os companheiros, os amigos, né? E aí, eu ia perguntar, você aceitou Jesus, que você tava com que idade lá? Eu tava com 23 anos. 23 anos de idade. Aí Isso. você fez essa última viagem que não Tava com 24 anos de idade, por aí. 24 anos. Você fez essa última viagem lá, que daí você não aguentou e depois que tu voltou, deixou o esporte, como tava falando. Quantos anos faz que você não usa mais droga, então? Não, vamos aqui dar uma pausa aqui, que teve um período que eu dei uma caída feia, sabe? Depois que eu conheci a Jesus, sabe? Depois desse Eu fiquei período. meio frustrado com algo que aconteceu na minha vida e recaí na droga e não queria mais saber. E aí Deus começou a usar as pessoas até na rua, Aham. até mendigo na rua, para falar que Deus tinha uma obra na minha vida. Uhum. Aí eu me redimi, voltei, tô aí agora firme em Jesus. Jesus Aham. é bondoso. Então o que eu falo assim, ó, a gente tem que vigiar muito, né? E Aham. não abandonar nosso chamado, que não adianta. Claro. Não fugir do chamado.
e botou a mão no arado, não pode olhar para trás. Não E pode. eu fiquei bem frustrado, decepcionado, caí na droga e graças a Deus que me ergui através de amigos e Jesus me levantou. Levantou. Agora a gente está aí pregando novamente, graças a Deus, e Deus tem sido E quanto tempo faz glorificado. que você não usa mais? Lembra? Faz um tempo já. Um tempão. Ok. Não, porque é assim, ó. Eu tenho um amigo em comum que tem uma história parecida com a sua, tal, pregador do evangelho, era usuário de droga, parou e tal. Só que ele chegou à conclusão que eu tô falando da fala dele, né? Que ele é um dependente Sim. e que ele tem que se cuidar o tempo todo, porque ele sabe que qualquer minuto ali ele pode ter uma recaída, Isso, eu me cuido também. É bem isso mesmo. que é um estado de consciência que ele tem. É. E você também chegou nesse nível de que Cheguei nesse nível. A droga, ela é uma dependência terrível, né? A gente sempre tem que estar vigiando, né? E se afastando da aparência do mal. E porque a pessoa que ela vem da droga, mesmo que ela foi dependente, eu fui dependente de droga mesmo. Mas dependente. viciado de acordar pensando em droga. Fumei crack também, né? O crack, Eu não isso, falei o crack aqui é do terrível, crack, né? Fumei Não, muito o crack é o crack, fundo sabe? do poço, né? É. Tem pessoas que não sabem, mas eu fumei muito crack. E o que que acontece? Então a gente sai da mundo da droga e vem para Cristo, a gente tem que vigiar, procurar vigiar em todas as áreas da nossa vida. Aham. A gente parar de mentir, de enganar, Sim. prostituição, porque se a gente que sai da droga e começa a vacilar no outro sentido, numa outra área da tua vida, com mentira, com engano, com prostituição, para tu voltar aquilo que Davi fala, né? Aham. Um pecado chama outro pecado. Um abismo chama outro abismo. É abismo. pura verdade. Então a gente tem que se policiar em tudo da nossa vida. Ser uma pessoa verdadeira, fiel, procurar ser, né, uma pessoa sincera, sem usar de engano, para tu vencer. Porque a droga, tu não vai imediato pra droga, né? Tu começa com outras coisas. E para tu voltar, é 2 toques. Dois Porque pa- a pessoa já foi dependente, já conhece, né? Já sabe o caminho, né? Então Mas tem que ser uma bênção em tudo. Tem Todo que sentido estar da tua vida mesmo. funcionando. Ou é ou não é? Ou é ou não é, né? Ou é pegar ou largar. Ou é pegar ou largar. Mas é assim, as coisas têm que ser ou é ou não é, né? Não Isso, existe um meio termo, né? Na verdade. Mas, Cristiano, assim, a tua história é forte. Se eu for Tua contar história. aqui, será que eu conto aqui que eu conheci a Cracolândia? Aquela de São aquela, Paulo. Aquela? Mas eu vou falar pra ti, eu conheci a Cracolândia. Não, Tem, assim, pensa uma coisa de louco. você conheceu como usuário ou foi pra conhecer? Eu fui pra conhecer e fiquei. E você foi lá ali. e você ficou lá. Fiquei, olha. Não, agora, mas quem vai pra Crocodilo não sai mais, irmão. Ô, mas Deus me tirou, pela Não, misericórdia. não sai. É só Porque Jesus o que eu vi naquela Cracolândia não existe em nenhum lugar do no planeta. planeta Terra. Nem Amsterdã, Holanda, que existe praças que São é parecidos legalizado, e tal, mas né? como a Cracolândia não tem. Eu vi muita coisa que lá eu conheci pastor, advogado, empresário, moça que morou na Itália, nos Estados Unidos, tava tudo perdido. Lá tu vê tudo. Tem gente que tá 7 anos, 11 anos, 3 anos na Cracolândia. Lá E eu dentro. comecei a conversar e a grande maioria foi vida sentimental, casamento que não deu certo, Isso. relacionamento que não deu certo, a mulher traiu, a mulher não ajudou, não quis mais, largou e aí acabou se frustrando na vida e caiu na Cracolândia e tá lá até hoje. Cara, e você ficou quanto tempo lá dentro? Você lembra ou só ficou Fiquei fez uma mais ou menos viagem um mês dentro? dentro da Cracolândia. Eu saía para fora, né, porque eu ficava ali, era muito oprimido para mim. Eu Aham. ficava ali, eu fazia o uso da droga ali, quando acabava eu já saía. Ah, você vazava fora. Dava medo de ficar ali. Que de muita tanta gente coisa faz que eu isso, via. né? Que lá Eu tem tinha muitos. medo de ficar ali e morrer, sabe? Assim, pô, vou ficar aqui, eu vou morrer, alguém vai me dar uma facada e era muita loucura. Até um rapaz fumou droga comigo a tarde inteira e à noite ele tava com um fuzil, um rapaz todo Ô, sujo, louco, mano. descalço, que se a pessoa olhar pra ele é um nóia, é um craqueiro, ninguém dá nada, mas à noite ele levando uma fuzil na banca do pessoal que vendia droga, que era da facção lá, né? Aham. E é terrível. Então tu não sabe quem é quem. Tu vê as pessoas ali todas sujas, mas já mataram, né? Não, já fizeram tanta coisa que não é de acreditar. Gente, nós estamos aqui com o Cristiano, que ficou um mês dentro da Cracolândia em São Paulo. E a minha grande curiosidade, eu vou fazer essa pergunta e eu acho que ela é abrangente. As pessoas que ficam lá dentro, como é que elas sustentam o vício? Porque tem que pagar.
Rapaz, a droga é tão barata que 50 centavos tu dá um trago, uma pedra de crack. E ali em São Paulo, como é região do centro, tu arruma dinheiro, tu pede. Como diz essa palavra que eu não acho legal, manguear que eles falam, né? Manguear de um, pede para outro, e muito roubo naquela região de São Paulo no centro. Então é muito fácil arrumar dinheiro. Tu sempre tem alguém que te dá 3, 5, Dá um jeito. 10 reais, te ajuda. Ah, tô com fome, quero comer. Né? Ah, dá 2, 5 nega, mas um dá 10, dá 20, dá 2, dá 3. Então a pessoa não sai, porque com 2, 3 reais tu usa droga ali na Cracolândia. E aí, como é que você saiu da Cracolândia? Porque quem Olha, eu vai vou pra lá contar diz que aqui, não sai mais, né? A minha irmã chegou e foi atrás de mim. Ela foi lá em Foi São atrás Paulo. de mim. Como é que é o nome dela? Ela, Ana Paula. Ana Paula, Deus lhe abençoe. Ela foi atrás de mim e aí ela começou a perguntar de mim, né? Alguém com uma foto minha. E aí até que o rapaz falou, ele anda aqui sim, mas ele saiu pra fazer uma correria, mas daqui a pouco ele tá. E quando eu cheguei, todo mundo começou a falar, ó, estão te procurando aí, sai dessa vida, os próprios que é usuário, né? Sai dessa vida, essa vida não é pra ti. Até que a minha irmã me resgatou e eu saí de lá. Essa irmã te resgatou de lá, foi pra lá, te trouxe. E você veio pra Itajaí daí. Isso. Ela trouxe você pra cá. Chegou aqui, correu pra igreja, tomou um banho. Não, lá mesmo em São Paulo eu já retornei. Fui pro centro de recuperação. Você passou A minha irmã me levou pro centro de recuperação. lá em São Paulo. Isso. Sabe o nome? Não, nem lembro. Né? Eu não lembro. Eu lembro sim, era em Cotia. Em Cotia, acabei Cotia. ficando lá e ficou um tempo lá. E tamo aí, graças a Deus. Entrou no centrão Jesus de é bom. recuperação e falou assim, agora, Opa, Jesus. tinha que entrar, né? Do jeito que tava, não tinha como ficar, conhecedor da verdade, né? E graças a Deus nós estamos aí firme, fiel. Vamos permanecer, persistir, porque não tem mais volta, né? Não tem como colocar a mão no arado, olhar para trás e prosseguir, ganhar a alma, viver em Cristo, ser fiel, andar em santidade e seguir a nossa vida em Cristo, que é o que Deus quer que a gente faz, né? E pra essa piazada que tá começando agora, o que você gostaria de falar, por exemplo, se você pudesse dar um recado pra juventude, assim, pra essa molecada, o que é as drogas, para elas não entrarem, qual seria a forma mais didática possível, como um dependente químico que você foi, viveu essas experiências todas, falar para um jovem, o que você falaria para um jovem? Olha, as drogas, ela é uma ilusão, né? Ela não leva a nada. A droga é tão terrível que ela é um demônio que age, que tu perde casamento, tu perde as tuas finanças, né? O que tu adquiriu materialmente, espiritualmente, tu perde ministério, né? Que já teve, né? E para quem ainda não teve ministério, que não foi casado, tu nunca vai dar nada na vida, né? Então tu tem que parar de usar quem tá usando, né? Porque procurar um centro de recuperação, porque a droga te escraviza, é uma prisão, tu não prospera, tu, né, é uma pessoa oprimida, é um engano do diabo, né? Uma mentira, e não cair nessa daí. E quem tá, dá um jeito de sair. Pegar um centro de recuperação, mudar de vida e prosseguir uma vida em Cristo. E você que é uma ilusão a droga. Uma ilusão. E o que você acha dessa ideia da questão da liberação das drogas no Brasil? Eu sou contra. Você é contra? Sou contra. Eu sou contra as drogas. Sou contra o tráfico, sabe? Sou contra mesmo. Entendeu? Mas assim... Nunca que eu vou apoiar. Tem que ser contra mesmo. Na verdade é assim, ó. Mas assim, o teu caso, você tá falando aí que amizades te levam. Você tem facilidade por ser levado por amizades. É isso que você disse, né? E isso é perigoso. Né? Vamos ser sinceros, porque imagina assim, isso é perigoso. Então, a pessoa precisa descobrir por que ela usou droga. Porque eu sempre digo assim, eu cuidei de centro de recuperação, trabalhei com recuperados, com drogados, muito tempo. E eu sempre dizia e vou falar aqui, sempre dizia pro pessoal, você não nasceu drogado. Você não nasceu fumando, nem cheirando. Houve um momento na sua vida em que você usou droga. E eu quero saber qual foi o momento. Aí alguns, porque você falou aqui, sentimentos, amizades, frustrações.
Então, o que traumas da vida. Então, você não precisa ser, por exemplo, o que a casa de recuperação faz? É fundamental as casas de recuperações. Ela tira o indivíduo do convívio das drogas. Mas os traumas, as frustrações, ela não tira. Então, quando esse indivíduo sair da casa de recuperação e for para as ruas, ele vai com aquele trauma. E o que vai acontecer? O trauma vai levá-lo às drogas de novo. Exatamente. Eu aprendo assim que a pessoa, quando ela vai pra droga, ela tem algum problema. Isso. Familiar. Isso. Ela sofreu bullying e etc. Ou não teve uma educação boa. Então, do pai e da mãe. Faltou, é algo que falta na pessoa. Então ele precisa, né? Preencher em droga e acaba indo. Achar o problema. Por exemplo, assim, eu descobri, tu, no teu caso, amizades. Tu já sabe que ali é um problema. Né? Então tu tem que sempre ter esse alerta que ali é um problema. As amizades é um problema. Para outros não seja amizade, mas são frustrações que tá interno. Então o cara descobrindo isso, ele consegue lidar com esse problema. Porque na verdade esses problemas te tiraram de uma vida boa, né, que você ia ter, com as bikes e tal, né? Eu não tenho mais amizade assim com pessoas que, né? Você conseguiu se policiar. Eu não tenho mais essa amizade de ficar, vamos ali, eu vou por amizade. Eu só saio para pregar mesmo. Se for para ir pregar para uma pessoa que é do mundo, que eu conheci, que vive na droga, é para ir pregar e agora não para dar uma voltinha, vamos dar um rolê e tal. E você vai pregar, aí nas pregações você conta o testemunho? Claro, não, é difícil contar, sabe? Ah, não, você não conta? Não, é bem difícil. Só Deus usa a gente para contar quando tem alguma mãe que tá orando pelo filho que tá na droga, uma situação assim, aí Deus nos toma mesmo para dar um testemunho rápido assim, falar. Mas eu não sou muito de contar o testemunho. Você não gosto de pregar mesmo. Pregar, porque pregar a palavra de Deus mesmo. De Gênesis e Apocalipse ali tem muita mensagem para pregar. Eu prefiro pregar não contar testemunho, sabe? Eu tô aqui porque a gente tá... Não, sim, entendo. Aqui na entrevista. Entendi. Aí. Mas assim, aí o que acontece, né? Dentro dos atletas, o pessoal que pratica esporte, seja a modalidade que for, sempre vai estar dentro dele a adrenalina do esporte. Sempre. Sim. Sempre vai estar. A adrenalina vai estar ali dentro. E no seu caso, você não foi para nenhum outro esporte. Você pegou isso tudo que está dentro de ti, colocou numa caixa, engavetou e foi para a igreja. Não, isso está certo 100%. Mas como você é um cara que teve destaque na modalidade das bikes, teve sucesso, você não pensou assim, por exemplo, isso é um pensamento, né, de investir na área de ensinar garotos, de ser um professor dessa área, porque o esporte, no teu caso, você teve acesso às drogas, mas o esporte, todos eles, né, tiram centenas de crianças das drogas. Centenas de crianças são tiradas das drogas pelo esporte. E você, no meu ponto de vista, você é uma ferramenta útil, preparada para esse time, para essa situação. Você não pensou de usar a habilidade do esporte, a graça de Deus para alcançar, por exemplo, com a ajuda de uma comunidade, ajuda de uma igreja, eu não sei como, ajuda a criar para alcançar essas crianças da rua? Tem um amigo meu que ele é professor, né? Dá aula para as pessoas que estão começando no esporte. E eu não consegui porque eu caí na droga mesmo e no pecado mesmo. No pecado, você se afundou mesmo, você foi lá no fundo do poço mesmo. Você foi lá no final da carreira da bike, eu tava bem... No fundo do poço mesmo. Bem viciado. Mas aí, nunca é tarde, né, Cristiano? Isso. Nunca é tarde. Agora que você está firme, que você está na igreja, está pregando o evangelho. Na igreja, eu não sei, nem quero... a igreja que tu congrega lá, com o teu pastor, a tua comunidade ali. Vocês não... Por exemplo, lá tem filhos de crente, pessoas. Vocês não pensam de usar isso? De você usar e falar assim, não, vamos... Por exemplo, a igreja às vezes dá aula de violão, aula de teclado, aulas de desenho, algumas igrejas. Eis aí uma questão, né? Que dá para se pensar no futuro, né? Porque eu acho assim que você tem um talento que não pode morrer contigo. Ele precisa ser transpassado para outras pessoas, entendeste? E isso é a minha forma de pensar, entendeu? Sobre o seu caso, né? E não sei se você pensou nisso ou não, né? Entendeu? Porque eu penso assim, ó, vou terminar a minha fala, penso assim que as drogas já tirou o esporte de ti, só que não tirou o conhecimento.
Ou seja, o teu tempo e a tua oportunidade passou de fazer, digamos assim, naquele período, né? Você pode levar esse seu conhecimento para outros garotos, entendeste? Sim. Né? Então eu acho assim que você deveria, cara, no meu ponto de vista, né? Voltar? Voltar a envolver crianças, fazer um projeto. Hoje já tem estrutura para voltar, né? Até esse tempo atrás, um amigo meu se encontrou comigo da bike, não é cristão. E ele tá colecionando bicicleta, Olha sempre que legal. gostou. Só de bicicleta ele tem mais de 150 mil reais só de bike. Só de bike, olha que legal. Ele quer emprestar uma para mim, vamos começar a andar de volta aí comigo. Andar... E ele parou um tempo, voltou e tá fazendo tudo que ele fazia, as manobras até melhor. Uhum. Ele falou, um mês tu vai estar fazendo tudo que tu aprendeu. Mas com os pés no chão, né? Com a igreja ali, né? Claro, Hoje, claro. Sem dúvida, né? Com Senão... certeza a tua forma de raciocínio é outra, o pensamento é outro. Pés no chão. Eu tava pensando que é um esporte e isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a salvação. Nunca foi pecado, nunca vai ser pecado. Nunca foi pecado, nunca vai ser. E eu até tava querendo e nem vai dar uma volta novamente. E nem vai ser também. Dar uma emagrecidinha, né? E nem vai te levar para as drogas de novo, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso não entendeu? tem nada a ver. Eu penso que isso vai te revigorar, sabe? Assim, tipo, porque está na veia, né? Tá dentro do cara. A gente vê isso, entendeu? Eu tô vendo isso em ti, né? Talvez isso vai te brotar mais uma essência maior de alegria, no caso. Meu Deus do céu, nosso tempo passa, né? Voa, né? Jesus além dos profetas. Mas estamos aí, né? Graças a Deus, Jesus é maravilhoso. Jesus é bom, né? Bom demais. O quanto é bom, o quanto Deus te tirou, né, do fundo. E você pensava que você conseguiria sair quando você estava lá na Cracolândia, por exemplo, internadão mesmo, na droga mesmo? Ou você falou assim, não vou sair mais dessa? Eu achava que eu não ia conseguir mais. Você olhava pra dentro? Eu até saía da Cracolândia, não vou voltar aqui. Daqui a pouco eu tava ali novamente para usar e ficava muito oprimido que eu usava e já saía fora de novo. Saía... E dizendo, não vou mais voltar aqui, mas o vício estava terrível, sabe? O crack é muito terrível, é muito crack. O crack é terrível, né? Dizem, né? Um amigo meu pregador também, que Deus livrou ele do crack, que é o Tércio Santos, pregador. Sim, teve aqui com a gente e tal, meu né? amigão e tem um testemunho lindo também. Testemunho forte, né? Ele conhece muito sobre droga e sim, é uma pessoa maravilhosa. Até ele falou que parece uma sombra e tal, né? Ele tentou descrever pra gente aqui. Nossa, terrível. Cara. A tua história, ela é muito interessante, né? No sentido de conscientizar, trazer palestras, né? Eu acho que tem que falar, né? Eu tô ajudando no centro de recuperação aqui também do pastor Ednilson, né? Lá, da igreja do MEP aqui no bairro Itaipava, um amigão, pastor que tem um centro de recuperação. Eu gosto muito de pregar. Aqui em Itajaí. Eu dei muito devocional ali. Itajaí, isso. Eu sempre vou lá dar um devocional. Pode dar o nome aí, o nome do centro? Lá no centro de recuperação, passo uma noite lá com os internos, daí pela manhã a gente prega, depois vem embora. E eu nunca vou deixar de fazer isso aí, porque isso é gratificante. A gente se sente honrado, sabe? A gente vai lá, prega pra nós hoje, hein? Sabe que a gente tem um testemunho de vida, né? E é pregador. E você conheceu a Xuxa mesmo pessoalmente daí? Conheci. E é como é na televisão? Que diz que ela tem aquelas... Tem uma sarrinha. É verdade? Assim, conheci ela alta, bonita. Mano. Olhando pra ela assim. Meio encantadão. Bonita. e as Paquitas lá, você viu também? Vi, as Paquitas estavam sentou do meu lado. Era meio tudo cópia delas, né? Isso, tirou foto, a gente tirou foto. Tinha várias fotos que não sei onde é que tá. Ao longo do tempo. Onde anda essas fotos, mas tinha foto com várias pessoas da televisão. Naquele tempo a gente... Ao longo do tempo se perdeu, né? Tempo do que a gente era do mundo, então a gente até admirava, né, as pessoas assim, atriz, ator, e tirava foto e tinha várias fotos. Mas apareceu umas fotos aqui, eu acho. Mas tu era nós temos umas fotos aí, né? Se tiver aí, coloca aí, Marco, pra nós, hein? Faz favor. Aí, por gentileza, ele vai colocar aí o pessoal ver. Coloca da bike aí, o pessoal ver que tipo de... que a gente praticava. Isso, coloca o tipo de... Essa geração de hoje não quer mais saber de esporte, cara. Aí o pessoal é que dá tá pra com 12, 13 anos de idade, já quer ir pro crime, andar em esquina, eu peguei um tempo bom. Você pegou um tempo gostoso, a andar com 12 né? anos de bike, andei até os 23 anos. Foi onde eu me converti mesmo e parei. Você vê, rapaz. E aí não namorou com nenhuma das Paquitas, não? Não, mas eu vi nas fotos. Eu vi nas fotos, tu era novão, fortão. Novão, ganhava muito dinheiro. E dinheiro eu namorava com uma moça que fazia faculdade de teatro. Queria entrar na televisão e namorei com ela no Rio de Janeiro. E uma pessoa muito especial. Até tenho ela na rede social, a gente conversa. Ela é atriz, né? Atriz ainda no Rio de Janeiro.
E eu prego pra ela e mando cartaz, ela manda Então. cartaz dela e a gente tá ali, né? Naquele... Tô ali pregando pra ela e ela, ai, que Vamos legal, gastar- tu é orador, então, pregador. É, orador, né? É, ela fala orador muito inteligente, ela, sabe? Tremendo. É porque nós falamos na igreja, a gente fala sempre pregador, né? Mas fora do contexto religioso é orador, né? Orador, isso. Orador, fora do contexto religioso é Isso orador. mesmo. Ela Nossa, fala aí. orador. Mas então, rapaz, a gente precisa usar esse talento que você tem, as suas experiências para ajudar alguém. Eu Amém. tenho certeza que tem alguém que precisa desse conceito. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? Transmitindo para o pessoal a tua experiência de vida, Amém. a tua história. Que há pessoas que às vezes só ficam almejando o sucesso, e não é errado, né? Mas às vezes o sucesso tem um preço a pagar, né? No caso teu, você pagou um preço muito alto, né? Porque talvez se você não tivesse ido para o Rio de Janeiro apresentar lá, você talvez não teria tido esse contato com as drogas, né? No meu Isso. ponto de vista. Eu comecei com maconha, eu já até fumei aqui no sul, né? Aham. Na Penha, aqui onde eu morava, mas era bem pouco. Era uma coisa Mas leve, no Rio de Janeiro eu comecei a usar droga mais pesada. mais pesado. Droga sintética e cocaína, né? E aí começou dali. Dali pra frente. Você Mas- teria se escapado, né? Isso. Mas Então- o que eu deixo aqui, um alerta para os Faça jovens isso. que não caia nessa, né? É uma armadilha. É, uma droga é só ilusão e tu vai perder tudo na vida, não vai viver bem, vai sorrir, mas é um sorriso Na que verdade, não é alegre, verdadeiro, na né? verdade, a alma dentro É. fica vazio, é isso. Isso, fica vazio. E hoje? Fora que a pessoa se morrer nesse estado, Não, aí, meu perde Deus. até a salvação, né? Vixe. E hoje você é completo por dentro, assim? Sou completo, Não graças a sente Deus. vazio, solidão? Não, nada. Não- Jesus preencheu todo o vazio do todo meu seu vazio. coração. É, Toda lacuna, todo vazio. tudo em... Tudo. Você se sente Jesus realizado para mim é hoje. maravilhoso. E aquilo que Jesus fala, né, que é fato mesmo, que é Uhum. bem verdade. Sem mim, nada Da- podeis fazer. Eu não consigo viver sem Jesus. Para mim não dá. Não dá. Não tem como viver sem Jesus. Jesus para mim é meu amigo, é meu pai. Rapaz. Converso com Jesus como estou conversando aqui com o Senhor. Isso que é Entendeu? importante. né? Hoje mesmo eu estava orando, falando com Jesus. Eu conto tudo da minha vida para Jesus e Aham. uma intimidade, né? Jesus para mim é tudo. É especial, é extraordinário, é magnífico, imensurável, inerrante, infalível. Preencheu meu coração Teu coração. e estamos aí firme em Cristo Jesus, graças a Deus. Que bom. Mas E aí você falou que seu pai faleceu e tal, Faleceu. né? Em 2020. Isso. Foi da pandemia, não? Por causa da Não, pandemia? meu pai Nada a morreu ver com câncer. Câncer mesmo. É. Eu também perdi meu pai em 2020. Novembro ou dezembro, não lembro o ano agora. O mês agora. Mas é assim mesmo, né, Cristiano? É assim mesmo. A vida não é fácil, né, cara? Nós temos os nossos... Todos temos nossas... as adversidades da vida, né? Os problemas da vida, todo mundo tem, né, cara? Todos nós temos. O importante é que nós temos Jesus para nos ajudar a vencer os problemas, né? Agora, fato que há centenas de pessoas que têm problema e não têm essa ajuda porque não entendem ainda. Mas tem a grande Sim. oportunidade de clamar por ele, chamar por ele, que ele vai atender rapidinho. Eu não sou, ele não é, nós não somos mais especiais do que os outros. É porque nós só Verdade. entendemos que precisamos pedir ajuda Verdade. dele, não é verdade? Isso. Penso eu dessa forma, né? É verdade, é isso mesmo. Varão, bênção de Deus tê-lo aqui. Estamos Quero chegando já. agradecer a Deus, né, pela vida de vocês, pela vida do Rafael Neves, o Davi, o Luiz Felipe, nosso amigão aqui, Marcos, né, da Visão. Que Deus abençoe. Pastor Alexandro, pastor Ednilson, pastor Davi Paulo Peixe, pastor Odilon, que é meu pai também na fé, o Odilon de Camboriú ali, né? Aham. Ah, tá, de Baita, Camboriú. um pastor que me ajudou muito. Pastor Oséias, de São Paulo de Osasco. Pastor Luiz Leal. Pastor Edson. Vários pastores. Pastor Douglas, da Baixada Santista. Aham. Né? E são tudo pessoas que conhecem a nossa trajetória, o nosso percurso, que abre porta para a gente pregar, que acredita no nosso ministério, tá sempre ali. Vem pregar aqui pra gente, vou ter abrir uma agenda aí, tu indica a gente, estamos aí fazendo a obra de Deus com amor e com alegria. Maravilha. E se alguém quiser convidá-lo, contato, e-mail, Tem Instagram. Face, Instagram, Passa aí, mano, WhatsApp. pode passar. É 947, né? Aham. Daqui de Itajaí, Santa Catarina.
9112-3960. Esse é o meu WhatsApp, tá? Só me chamar aqui, eu mesmo que atendo aqui. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Não tem assessor, já tive assessor. Parei, antes da pandemia tinha até... Tinha assessor. Até assessora ali de Curitiba. Olha que maravilha. A Jana fazia agenda pra mim também, uma amigona que sempre me indicava. Conhece muitos pastores mas hoje eu mesmo faço aqui, atendo aqui os pastores. Você me ligou aí, vai contactar contigo mesmo, né? Comigo mesmo. Aí, pessoal, se quiser chamar um pregador... Humildade na frente da honra. Para pregar o evangelho, tá aqui o homem. Quiser ouvir o testemunho dele pessoalmente, tá aí o homem, né? E será com certeza, honra atender vocês. É humilde o rapaz, tá, gente? Fica tranquilo. E aí, vamos terminar já, né? E algum medo? Você tem medo, assim, medo do futuro? O que você pensa do futuro? Qual que é a sua... Eu penso muito na salvação, na sabe? salvação. Eu tenho medo não medo, mas procuro, se errar, já se consertar, receio. Porque eu sei que o céu, a salvação existe, né? E se a gente partir aí no erro, aí já era. Perder. A coisa que eu penso é que Deus venha sempre trazer essa alegria da salvação, né? Como Davi orou, né? Torna a trazer minha alegria da tua salvação. Porque o nosso futuro tá aqui, né? A gente não é daqui, né? A gente é peregrino em terra estranha. Então, nosso lugar é o céu e vamos pro céu. Estamos aí lutando todos os dias até chegar a ser uma estrutura de varão perfeito, né? Aquele dia ser arrebatado, arrancado dessa terra com força em nome de Jesus. Que maravilha. E assim, e aí, em relação, fala pra nós assim rapidinho, né? Sobre a vida, o que você pensa da vida, o que é a vida, como funciona a vida, alguma coisa da vida, qual que é a sua visão da vida? Cada pessoa tem uma forma de vida, né? De ver. A vida, assim, a gente tem que ter um foco, né? Um objetivo. Sem objetivo, sem foco, não tem vida. Não tem vida. Então que a gente venha ter foco naquilo que a gente quer, né? O alvo que é Cristo ali, viver em Cristo, porque quem não vive Cristo não tem vida para mim, né? Então a vida é ter foco, entendeu? É ter meta, fazer plano, ainda que a resposta venha do Senhor, mas ter um plano de vida, uma meta, entendeu? Um objetivo, e aí tu vai viver bem. Porque sem foco tu não tem vida. Sem foco, pra tu ter vida, tu tem que ter foco. Tem que ter foco, é verdade. Onde é que tu quer chegar, o que tu Quais quer são ser. os seus objetivos, né? Isso, tem que ter objetivo. Tem que ter objetivo, entendi. Beleza, Varão. Eu quero agradecer aí pela disponibilidade do seu tempo, né? De ter estado conosco aqui, tirado um espaço na agenda para nos atender, para falar a sua história, né? Como ela é na íntegra, né? Sem maquiagem, sem mapeamento. Trazendo os fatos como ocorreram. Claro que o nosso tempo é sucinto, né? Então a gente meio que compacta, porque se a gente for conversar, eu já vi que tem muita coisa para bater um papo aqui que vai longe, né? Se for conversar de tudo, a gente vai ficar aqui até fazer uma vigília. Fazer uma vigília, porque tem muita coisa para falar. Verdade, então, verdade. A gente tenta compactar, né, Cristiano? Mas nós vamos chegando ao final já da nossa conversa. Isso nem é uma entrevista, é um bate-papo, na verdade, né? Só como diz lá fora, trocar uma ideia, né? Isso. É só um bate-papo, só trocar uma ideia. Mas eu quero deixar isso com suas considerações finais, tá bom? Eu quero aqui agradecer a Deus por essa grandiosa oportunidade, né? Agradecer vocês, agradecer a Ponte da Bênção, que também foi o Neves, Rafael Neves, o Davi. E deixar um abração para minha mãe de oração, sofreu muito, orou muito, ora muito imagino. por mim. Minhas irmãs que são cantoras, tenho 2 irmãs cantoras, a Ela e a Sueli. Aqui em Itajaí? CD gravado, no tempo do CD, isso. Aqui? Já cantaram nos Gideões, no ginásio, pavilhão, né? 2014, 2012, 2013, aí elas cantavam nos Gideões aqui. Cantaram nos Gideões em Mirim, São Paulo, aqui, Camboriú também. Deixar um abraço para elas e para minha irmã Ana Paula, Alexandra. Tenho 5 irmãs, só eu de irmãs. Todas elas, Ana Carolina, né? Meus cunhados que são bênçãos. E um abração pro Marcos aqui. Deus abençoe. Marcos da Visão, que faz um ótimo trabalho. E Deus abençoe grandemente. Tá bom? Muito obrigado também, pastor Eliel. Eu que agradeço. E tamo junto aí, em nome de Jesus. Vamos pra cima aí. Tamo junto, vamos pra cima. Bom, pessoal, você que tá nos assistindo pelo Facebook, estamos chegando ao final. Espero que você tenha acompanhado
toda a entrevista. Se não acompanhou, fique tranquilo que nós, no máximo tardar amanhã, vai estar completa já no YouTube, no Free Podcast, no YouTube, tá bom? Com certeza amanhã já vai estar lá no YouTube. Mas eu quero convidar você que está me assistindo aqui a ir lá no YouTube, coloca lá Free Podcast, tá bom? E Pastor Eliel, Pastor Rafael Neves, Pastor Tércios, tantos outros, você vai ir direto para o nosso canal, tá bom? Porque o nosso canal é bem verdade que é um canal pequeno que está começando agora, então o algoritmo do YouTube não vai jogar para você. Se você colocar Free Podcast, não vai aparecer nada para você, porque nós somos um canal pequeno, então você precisa colocar alguns detalhes, tá? E o detalhe seria Pastor Eliel, seria, enfim, tantos outros que já passaram por aqui. Aí você se inscreve, tá bom, no canal, que isso é relevante para nós aqui. A gente precisa de vocês. A gente tem bastante visualizações e poucos inscritos. Preciso que você me ajude, tá? A seguir com esse programa. Claro que a gente está começando agora, a gente está aprendendo, tem muita coisa para avançar, muita coisa para colocar em prática. E eu só consigo fazer isso com a sua colaboração no sentido de quê? De curtir, compartilhar e comentar, tá bom? Então, espero você lá no YouTube, Free Podcast, tá bom, gente? Desde já, muito obrigado, nós vamos encerrando por aqui. Meu amigo, brigadão, viu? Valeu mesmo pela sua presença aqui. Talvez uma outra hora a gente marca de novo, a gente vem e fala muito mais aí sobre a vida, beleza? Deus abençoe, obrigado. Amém. Tamo junto, fiquem todos com Deus, até quarta-feira que vem, tá bom? Todos fiquem na paz, porque eu, de fato, estou em paz. Hasta más. Dios le bendiga.